Senhor. Nós vamos começar mais uma aula de Escola Bíblica e nós estamos estudando práticas devocionais. Nesta semana, nesta quinta-feira, então, nós vamos ver a prática da confiança. A confiança é a arte de colocar em Deus toda a capacidade de crer. Quando? Onde, né? Em qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer situação. Mediante a afirmação da onipotência de Deus. A gente vai detalhar mais isso. É a capacidade de amarrar-se a Deus e não deixar que os problemas tirem a nossa alegria de viver. Confiar em Deus. Então vamos lá. Confiar em Deus reduz a ansiedade, né? Não tem, acho que, momento mais difícil do que esse que nós estamos vivendo, que gera essa ansiedade em nós, né? Ansiedade, quando isso vai terminar, quando nós vamos poder retomar, né? Quando vou poder abraçar, estar com as pessoas, voltar para os cultos, enfim, né? Mas confiar em Deus, né? Que Ele está no controle de tudo, etc., vai então reduzir a ansiedade. O bom funcionamento para o físico, né? Traz saúde física também, confiar em Deus, e benefícios para a nossa saúde mental. Então, eu coloquei essa imagem porque a gente precisa confiar no que está fazendo para fazer algo como isso, né? Escalar uma montanha com cordas assim. Eu já fiz isso em algum lugar do passado e não é fácil, né? Você tem que ter preparo físico, porque você tem que ter força nas pernas, nos braços, você tem que saber o que está fazendo. Um treinamento, você precisa aprender, estudar, aprender, treinar, se exercitar, ter concentração, etc., para que você consiga fazer isso. Então, é um processo. Tudo o que nós estamos vendo nesta prática, né? Por isso que são práticas devocionais, tem que praticar, são coisas que precisam passar por um processo. E aí, nós vamos ver primeiramente esse processo na vida de Abraão. Então, nós vamos ver lá em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis 12, para nós lermos. E lembre que você pode escrever aí a sua pergunta, né? Pode perguntar, comentar, e que ao mesmo tempo que nós lemos, nós já vamos respondendo a sua pergunta. Então, vamos lá, Gênesis 12, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Então, Deus deu a Abraão uma grande promessa. E qual era esta promessa? Que a partir dele seria gerada uma nação, né? Farei de você uma grande nação. É preciso o quê para que se cumpra as coisas que nós recebemos de Deus, as promessas de Deus? É preciso confiar. Confiar, crer, né, em Deus. Então, era fácil para Abraão acreditar, porque ele ainda não tinha este relacionamento com Deus que foi desenvolvido. Ele estava em Ur dos Caldeus, né? Aqui, ó, ele estava em Ur dos Caldeus quando Deus falou com ele a primeira vez: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Que você nem sabe onde é, não sabe como é, não sabe nada a respeito, não sabe a distância. Ele ouviu, né? Ele confiou, mas não foi uma confiança 100%. Ele não demonstrou uma confiança plena naquilo que ele estava ouvindo da parte de Deus. Porque, afinal, Deus disse para ele ir só com a esposa, né? Sai da sua parentela. Ele levou o sobrinho, levou o pai dele. Então, ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai até Harã, para depois ele continuar o trajeto. E quando ele chega em Harã, ele fica durante um bom tempo ali, até que seu pai faleceu, para que ele continuasse, né? Ele fosse novamente chamado por Deus para seguir viagem. Esse percurso, segundo os estudiosos, dá uma média de 1.600, né? Eu li isso, que eram 1.600 quilômetros mais ou menos. É muito para se fazer da maneira que eles faziam, né? Caminhando, enfim. Então,
era longe, era incerto porque ele não sabia para onde estava indo, então tinha confiança, mas ainda não era, né, 100%. Aí a promessa era o quê? Que ele tinha que ir para lá e ali dele seria feita uma grande nação. A esposa era estéril, ele não tinha filhos e era idosa. Ele era idoso, já era avançado em idade, né? E levou muito tempo para se cumprir a promessa. Então, teve um processo longo na vida dele para que ele chegasse a essa confiança plena que era necessária. Cerca de 40 anos entre o chamado dele e que se cumprisse, né, a promessa do filho e Deus pedisse para ele que entregasse Isaac. Então, quando foi nesse processo na vida de Abraão que ele provou a sua total confiança? Porque o que Deus espera de nós é que a gente chegue, né, à maturidade de ter 100% de confiança nele. E neste processo, né, quando foi que Abraão então prova que ele confiava 100% no Senhor? Então a gente vai ver o texto que está lá em Hebreus 11. Abra lá sua Bíblia para vocês acompanharem. Hebreus 11, versículo 17 a 19, diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto e a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou, e por isso ele estava a ponto de, é o que o texto diz, né? A ponto de fazer isso, de sacrificar, porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Então, foi preciso este processo de 40 anos entre o chamado, né? Ele ouvir a voz de Deus, ele ter alguns momentos de confiança, momentos de desconfiança, caminhar com Deus para que ele chegasse a ter 100% de confiança em Deus, demonstrar isso. E ele demonstrou isso no sacrifício de Isaque, né? Quando Deus pede o sacrifício. A prática da confiança, ela se faz a partir da primeira resposta aos apelos de Deus e às promessas da palavra. O que isso significa? Que todos nós já começamos esse processo. Todos nós, porque se não fosse assim, não teria sentido, né? Estarmos nem ouvindo essa ministração, essa aula, enfim, buscarmos a Deus, porque não teríamos tido este primeiro encontro. Então, confiamos em Deus, nós cremos que Deus existe. Esse é o primeiro passo, né? Nós estamos caminhando nesse processo. Nós cremos que Deus existe, confiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e Senhor. E acreditamos na sua morte e ressurreição. O que acontece? Paulo, ele fala na conclusão da primeira carta aos Coríntios, né? No capítulo 15, ele conclui dizendo que se Jesus não ressuscitou da sua morte, a morte não teve sentido nenhum. Nem a vida cristã teria. Nada do que envolve o Evangelho teria sentido se não houvesse a ressurreição de Cristo. A ressurreição é parte essencial do Evangelho e ela foi a vitória, da vida sobre a morte e a promessa de esperança para o futuro. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos, nós percorremos essa trajetória cristã, essa caminhada cristã, porque nós temos a esperança da vida eterna, que está na ressurreição de Cristo. Este é o processo, né? Então nós já começamos esse processo, nós cremos em tudo isso, demos passo em direção a esse 100% de confiança em Deus quando nós iniciamos a nossa jornada cristã. Então, falando da confiança,
Quando nossa confiança pode ser frustrada, então? Dentro dessa trajetória, nós confiamos, nós cremos em Deus, cremos em Jesus, na sua morte e ressurreição. Estamos nessa trajetória, caminhando com Deus, mas em alguns momentos a nossa confiança ela pode ser frustrada. E quando é que isso acontece? Quando nós colocamos a nossa confiança em coisas. É preciso confiar em Deus e não em bens e riqueza. Vamos ver Provérbios 11, o que é que diz? Abra lá a sua Bíblia, lembre de escrever. Se você tem alguma dúvida, escreva aí para que a gente já possa ir respondendo para você. Então, Provérbios 11, 28 diz, né, como é que a sua confiança pode ser frustrada se a sua confiança for colocada em algum momento nesta trajetória em coisas. E Provérbios diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Então, quem confia nas suas riquezas cairá, né? Vai perder a sua confiança porque não vai funcionar, não vai dar certo o que está fazendo. Quando é que nós perdemos a nossa confiança? Quando é que a nossa confiança pode ser frustrada? Quando nós colocamos a nossa confiança em pessoas. É preciso confiar em Deus e não nos homens. Vamos ver o que diz Jeremias 17. Abra lá a sua Bíblia em Jeremias 17 e vamos ler o verso 5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Então, vai frustrar a sua confiança? Vai, porque está confiando em pessoas e não em Deus. E a nossa confiança pode ser frustrada quando nós confiamos em falsas promessas. Jeremias 7, mesmo livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. Confiar em falsas promessas, confiar em palavras falsas, confiar naquilo que Deus não testificou, que aquilo que Deus não falou, vai gerar frustração. É isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Nós devemos confiar na palavra de Deus. Devemos confiar, independente das circunstâncias. Salmo 23. Vamos abrir lá no Salmo 23, ver o que é que diz o Senhor. Salmo 23, verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que estejamos vivendo essa situação que estamos vivendo, ainda que sair lá fora hoje é um risco de vida, é um risco de contaminação, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que estejamos passando por dificuldades financeiras em função de tudo isso, independente das circunstâncias, nós devemos confiar no Senhor. Qual deve ser a base da nossa confiança, né? A nossa confiança nessa trajetória, nesse processo, ela vai sendo moldada dessa forma aqui, né? Essa ilustração mostra bem. Ela vai sendo moldada, você vai encaixando coisas, você vai acrescentando coisas que fortalecem a sua confiança. E a base disso está, é isso que nós vamos ver. Primeiro, nas promessas de Deus. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 1, vamos ver o que é que diz o texto. 2 Coríntios 1, 20. 1, 20. Diz assim: porque todas as promessas de Deus têm dele o sim. Por isso também, por meio dele, diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então, todas as promessas de Deus,
é promessa de Deus, já está com selo de aprovação. A palavra estará dizendo, já está com um sim de Deus, isto é, ou sim vai acontecer. Então, a base da minha confiança tem que estar no que está escrito aqui. Tem que estar naquilo que Deus falou para mim, naquilo que Deus prometeu para mim. Tem que estar na promessa de Deus. Segundo, a base da nossa confiança deve estar no caráter de Deus. Então, vamos ver o que é que diz Tito, capítulo 1, versículo 2. Abra sua Bíblia, veja se você tem alguma dúvida. Se você tiver dúvida, escreve aí que eu vou estar de imediato respondendo para vocês. Tito, versículo 2, diz assim: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, a nossa confiança tem que estar baseada nas promessas de Deus, tem que estar baseada no caráter de Deus, do Deus que está escrito aqui, que nós sabemos que não pode mentir. No livro de Números, no capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o caráter de Deus garante a minha confiança, estrutura a minha confiança, é o alicerce da minha confiança. Portanto, não há lugar para desconfiança. Terceira base da nossa confiança, a graça e o amor de Deus. Então, vamos ver o que é que diz lá em Romanos, capítulo 8, eu já deixo marcadinho aqui que é para adiantar, né? Mas vocês exercitem aí, procurem o texto, livro de Romanos, capítulo 8, verso 32. A base da nossa confiança, a graça e o amor de Deus. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Graciosamente, o nosso Deus é um Deus gracioso. Ele é Deus Pai, o desejo do coração dele é nos abençoar. A palavra diz lá em Salmo 46, se eu não me engano, que a mão do Senhor está estendida, né, para nos abençoar, está pronto, né, a nos dar presentes, né, graciosos, dependendo só de nós, dependendo só da nossa confiança. É por isso que a estrutura da nossa confiança tem que ser a graça e o amor de Deus. Portanto, não há lugar para ansiedade. E item 4, né? Onde é que está o outro ponto que estrutura essa base para a nossa confiança? No poder e nos recursos de Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador, é Ele quem tem todo o poder no céu e na terra, sobre tudo e sobre todos. Salmo 46, vamos ver o que aqui diz. Abre lá sua Bíblia, no Salmo 46. Sinto muita falta de dar aula ao vivo em cores, pessoalmente, né? Agora, um dos irmãos abriria a Bíblia, ia ler com entusiasmo o texto e nós compartilharíamos, mas podemos fazer isso ainda escrevendo as nossas perguntas, né? Enquanto estamos vivendo este tempo. O poder e os recursos de Deus. Salmo 46, verso 9 e 10 diz assim: Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele tem todo o poder. Se tem alguém que pode mudar a situação do mundo que está acontecendo hoje, é Deus. Só Ele tem poder para fazer isso. Só Ele tem poder para mudar a nossa realidade. Então, a minha confiança em que tudo vai se resolver, a minha confiança em que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, está no poder de Deus,
nos recursos que Deus tem para fazer qualquer coisa. Portanto, não há lugar para o medo, né? Deixe que o medo vá embora, porque o amor faz com que ele desapareça. Como é que a gente fortalece, então, a nossa confiança? Por meio da comunhão com Deus. Fortalecer a confiança tem como base comunhão com Deus. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus comunidade, é um Deus desejoso de ter esta comunhão conosco. Um dos motivos, com certeza, eu diria que o principal deste confinamento que Deus permitiu que acontecesse em todo o mundo é para que nós parássemos, né? Parou o mundo para que a gente tivesse tempo, para que a gente tivesse tempo de qualidade com Deus, com a família, com nós mesmos, mas tempo de qualidade com Deus. Oração, orar, falar com Deus, dedicar tempo para estar com Deus. E assim nós fortalecemos a nossa confiança. Depois, por meio, óbvio, da palavra de Deus. Meditar na palavra, estudar a palavra, são coisas diferentes, né? Quando nós meditamos, a gente pega um versículo, como esse que nós lemos, dizendo que ele faz cessar a guerra, que ele é poderoso, e aquietem-se. Você lê esses 2 versículos e aí você vai meditar nessa palavra. Você vai pensar no que isso significa, o que isso representa na minha vida, o que isso representa no que está acontecendo hoje. Isso gera confiança, isso fortalece a nossa confiança. E estudar, eu vou destrinchar esse texto, eu vou pesquisar, eu vou entender o que é que está dizendo, eu vou entender o contexto do que estava acontecendo. Isso é estudar a palavra. Tudo isso é necessário para fortalecer a sua e a minha confiança. Como fortalecer a nossa confiança? Por meio de exemplos. Está aí a leitura da Bíblia, né? A leitura da palavra, e não só da palavra, para fortalecer por meio de exemplos, mas nós temos muitos livros biográficos, né, de grandes homens e mulheres que na história fizeram grandes coisas, promoveram grandes movimentos evangelísticos, foram, né, guerreiros do Senhor e nos trazem exemplos que fortalecem a nossa fé, que fortalecem a nossa confiança, como por exemplo Davi, Moisés, Paulo. Nem é necessário, né, eu colocar aqui algo do que eles tenham feito, porque a confiança que eles tinham, né, que esses grandes homens e mulheres na história tiveram em Deus, demonstrando 100% de confiança em Deus, fortalece a nossa fé. Todos encorajaram, desafiaram e fortaleceram a prática da confiança. Depois, por meio da experiência, aí é o processo, aí é tudo isso que nós estamos falando, é vida com Deus. A gente começa essa caminhada no momento em que nós cremos, entregamos nossa vida para Jesus, e aí começa o nosso processo, né? Nós caminhamos com Deus, vamos tendo experiência com Deus, nós vimos que passamos por um momento de dificuldade e a mão de Deus esteve ali, nos levantou, e passamos por momentos de perda e foi difícil e a gente não entendeu por que Deus permitiu, e aí nós continuamos em frente, continuamos acreditando que Deus está no controle de tudo, e aí a gente caminha mais um pouco e então a gente não desanima em meio às crises, a gente se levanta depois das quedas e a gente não desiste nunca, porque a nossa confiança vai sendo fortalecida através da nossa experiência com o Senhor. E quais são então, para finalizar, os benefícios da confiança que nós temos no Senhor? Pratique confiar em Deus. Por quê? Porque Ele tem grande galardão para os que confiam nele. Não percam a confiança de vocês, porque Ele tem grande recompensa. Isso é o que está dizendo o texto de Hebreus 10:35. Não percam a confiança no Senhor, porque Ele tem recompensa para você. Preste atenção nisso. Benefícios da confiança.
Mais benefícios da confiança, paz de espírito. Quem é que não quer ter paz de espírito? Você pode ter saúde, pode ter muito dinheiro, um casamento feliz, você pode ter tudo, mas se você não tiver paz de espírito, você não desfruta de nenhuma dessas coisas, nada. Nada disso vai ser benéfico para você se você não tiver paz de espírito. A pessoa atormentada de espírito, a pessoa que não tem paz, que não consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir e descansar, não tem uma vida plena, não é feliz, não desfruta do que tem. Então, Isaías 26, vamos abrir lá ver o que diz o texto. Isaías 26, 3. Abra a sua Bíblia, faça perguntas, nós vamos responder. Eu digo nós porque tem o pastor, tem outros irmãos que também entram, né, no estudo aí e pode nos ajudar também. Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, o Senhor vai dar paz, você vai ter paz de espírito se você confiar no Senhor. Depois, firmeza, né? Pior coisa é o que chamam de crente gelatina, porque uma hora tá firme, tá confiando, tá fazendo, na outra tá com medo, não sabe se não sabe se vai, não sabe se faz. Então, a confiança nos traz firmeza, né? Firmeza de propósito, firmeza de atitude. Salmo 125. Vamos ver. Procura aí, Salmo 125, para fazer a leitura. Versículo 1 diz assim: Os que confiam no Senhor, tem até um louvor, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como uma montanha, inabaláveis, firmes para sempre, diz o Senhor. Depois, o que nos traz de benefício a confiança no Senhor, a ausência de medo. Viver com medo é terrível, né? Deixar ser dominado pelo medo é terrível. É claro que aqui quando fala ausência de medo, não é ausência total de medo, porque o medo é útil, né? Senão a gente sairia fazendo coisas absurdas, correndo risco de vida. É preciso ter um medo equilibrado, é um temor, né? Uma sabedoria de atitude, mas o medo prejudicial, a ausência de medo quando você confia no Senhor. Salmo 56, vamos abrir lá para ver o que aqui diz. Salmo 56, 4, diz assim a palavra do Senhor: Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer o mortal? Eu não vou temer, porque eu sei que Deus está no controle. Se eu ando segundo a palavra do Senhor, se eu tenho comunhão com Deus, se eu busco o Senhor, busco a direção do Senhor, ouvir a voz do Senhor, eu não vou temer, eu confio no Senhor. Então, ausência de medo, felicidade. Tudo que o homem procura lá fora é felicidade, mas eles não encontram se não for no Senhor. Salmo 40. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Bem-aventurado nós sabemos que é feliz, né? Feliz aquele que põe no Senhor a sua confiança. Felicidade. E finalmente, realizações como benefício da confiança. Você realiza, porque você não deixa que o medo te paralise. Se você deixar, se você não confiar 100% em Deus, se você não puser a sua confiança em Deus, que vai te trazer todos esses benefícios, você não vai realizar, você não vai alcançar. E uma coisa importante nisso daqui, presta bem atenção,
é que no tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que gera nas pessoas que não têm confiança em Deus, medo, insegurança do amanhã, mas sabe o que é que tem que gerar em nós isso? Esperança, e tem que fazer com que nós continuemos a sonhar. Não abandone os seus sonhos, não abandone os seus sonhos por causa da situação que o mundo está vivendo neste momento. Porque se os seus sonhos são promessa de Deus para a sua vida, se os seus sonhos estão baseados na palavra de Deus, eles vão se cumprir. Então você vai poder gerar, né, realizações. Isto vai acontecer. Então nós vamos terminar com este versículo, que é o versículo-chave desse estudo, e diz: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Isso está lá em Isaías 12, versículo 2, confiar em Deus, confie no Senhor. Eu quero terminar usando esta ilustração para falar para vocês que quando eu era criança, na verdade eu era criança, adolescente talvez, mas eu estava brincando com um amiguinho lá e ele caiu e bateu a cabeça, bateu super forte e ele começou a passar mal, foi para o hospital, era um pronto-socorro infantil e ele ficou uns 2-3 dias lá. E minha mãe me levou para visitá-lo. Quando eu fui visitar, do lado da cama dele tinha uma outra criança mais nova, que tinha caído e estava com o nariz quebrado, estava enfaixado. E eu perguntei para a mãe, né? Fiquei curiosa e perguntei o que tinha acontecido. Então o que aconteceu é que ela estava lavando a louça, ele pôs um guardanapo amarrado aqui no pescoço, né, como se fosse uma capa de super-herói. Ele subiu em cima da mesa e ela estava lavando a louça. Quando ela escutou que ele falou, mãe, daí ela virou, ele se jogou, como se fosse um super-herói que ia voar. Mas ele fez isso porque ele estava pulando no colo dela e ele estava garantido na cabeça dele de que a mãe ia segurá-lo. Ele confiou 100%, ele confiou a vida dele naquele momento em que ela ia segurá-lo. Só que ela falhou, né? Falhou entre aspas, porque ela não sabia que ele estava fazendo isso e foi tudo muito rápido e ele foi de cara no chão. Mas o que eu quero dizer para você com isso é que com Deus você pode confiar assim, ó. Você pode descansar no Senhor. Você pode se lançar de cabeça, que você não vai quebrar a cara, não vai quebrar o nariz, porque em Deus você pode confiar, porque Ele não se distrai, Ele não vai deixar você cair. Amém? Então vamos orar para nós encerrarmos. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, porque quando nós temos a oportunidade de estudar, de ouvir, de ver na Sua palavra, como é bom confiar no Senhor, os benefícios que isso traz para a nossa vida. É isso que nós desejamos, Senhor. Confiar 100% no Senhor em toda e qualquer circunstância, em todo o tempo, não importa o que aconteça, nós queremos confiar em Ti. Nos ajuda neste processo, Senhor. Nos ajuda para que a gente chegue a este nível de intimidade com o Senhor, para confiar 100% sempre, em todo o tempo. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Abençoa cada um que está me ouvindo aí agora e cada um que vai ouvir depois desse vídeo, para que a vida dele seja abençoada e ele possa também confiar 100% no Senhor. Obrigada e que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.